No dia 22 de maio de 2021, pai e seu filho ou sua filha foram passear em um parque perto de sua casa, em um subúrbio de Barcelona. Eles pararam para visitar um ponto turístico que apreciavam há anos, uma grande estátua de estegossauro, quase em tamanho real. Ela ficava do lado de fora dos Cubic Buildings, um imponente conjunto moderno composto por 3 blocos de torres impressionantes. Um desses blocos de torres, há alguns anos, abrigava um cinema. Durante sua existência, o cinema frequentemente tentava promover filmes exibindo estátuas como esta. Feitas de papelão reforçado e à prova d'água, essas estátuas eram baratas e fáceis de manusear, e faziam muito sucesso com o público visitante. Infelizmente, em meados da década de 2010, o cinema fechou suas portas. O que antes era a entrada foi cercado, e a maioria das estátuas foi removida, restando apenas o estegossauro. Embora tenha se desgastado e desbotado um pouco ao longo dos anos, os moradores locais o viam com carinho como uma característica estranha, mas interessante do bairro. Nesse dia em particular, porém, quando o pai e o filho se aproximaram da estátua, perceberam um cheiro ruim pairando no ar. Uma das pernas do dinossauro parecia danificada. O pai se aproximou e espiou por uma fresta, apenas para recuar imediatamente. Havia um homem dentro da perna do dinossauro e ele parecia estar morto. A polícia foi chamada e respondeu imediatamente. Os bombeiros compareceram, isolaram a estátua e abriram a perna com ferramentas. Dentro, encaixado firmemente no espaço estreito dentro da perna do dinossauro, estava o corpo de um homem de 39 anos. A polícia levou vários dias para chegar a uma conclusão definitiva sobre o que havia acontecido. O homem não estava ferido e parecia que ele havia entrado no dinossauro por vontade própria. Ele havia acessado o interior da estátua por uma escotilha em sua barriga, levando a polícia a especular que ele era sem teto e estava apenas procurando um lugar seguro para se abrigar durante a noite. Mas por que, então, ele resolveu se espremer de cabeça para baixo no espaço extremamente estreito da perna do dinossauro? A resposta foi encontrada dentro da própria perna. No chão, bem no fundo da perna, a polícia encontrou o telefone do homem. A ordem dos eventos ficou clara. De alguma forma, ele deixou cair o telefone dentro do dinossauro, talvez enquanto tentava iluminar o interior ou tirar uma foto. Em seguida, ele entrou e tentou recuperá-lo, esticando-se para dentro da perna do dinossauro para tentar pegar o aparelho que havia caído. Ele não conseguiu alcançá-lo e, depois de escorregar e cair de forma estranha dentro da perna, também não conseguiu sair. Com o passar do tempo, ele foi escorregando cada vez mais para dentro do espaço confinado, as paredes da estátua e o peso do próprio corpo tornando cada vez mais difícil respirar, muito menos pedir ajuda. Depois de algum tempo, o homem acabou asfixiado devido à posição desconfortável em que ficou preso. Ele faleceu e seu corpo permaneceu dentro da perna até ser descoberto. Quando ele foi encontrado, a família já tinha registrado o desaparecimento. A estátua do dinossauro foi cortada em pedaços e removida, e o corpo do homem foi devolvido à sua família. No dia 11 de janeiro de 2013, alunos da Lowndes High School, em Valdosta, Geórgia, estavam sentados em um dos 2 ginásios da escola, preenchendo formulários antes de uma aula. No canto do espaço, vários colchonetes grossos de ginástica estavam enrolados e em pé, na vertical. Um dos alunos percebeu um par de meias brancas saindo do topo de um desses colchonetes. Pensando que era brincadeira, eles subiram nos colchonetes para investigar. Não era uma brincadeira. Ao olhar dentro de um dos colchonetes enrolados, os estudantes viram claramente uma pessoa presa ali. Eles rapidamente derrubaram o colchonete e tentaram puxar a pessoa para fora, parando imediatamente quando ficou claro que a pessoa, na verdade, estava morta. O garoto dentro do colchonete era Kendrick Johnson,
de 17 anos, um estudante quieto, mas dedicado, com um grande amor pelos esportes. Ele praticava futebol americano, basquete e atletismo, sempre sonhando em jogar futebol americano profissionalmente. Uma investigação foi imediatamente iniciada sobre a morte de Kendrick e a estranha sequência de eventos que o levou a ficar preso no colchonete do ginásio logo veio à tona. Os colchonetes enrolados ficavam guardados permanentemente em um canto do ginásio. Os alunos frequentemente usavam esses colchonetes para guardar objetos pessoais, seja colocando-os atrás dos colchonetes ou jogando itens dentro do buraco, no meio dos colchonetes enrolados, para mantê-los em segurança. Ao fazer isso, eles evitavam ter que pagar a taxa que a escola cobrava pelo uso do armário. Nesse caso, parecia que Kendrick estava tentando pegar um par de tênis. Ele dividia esses tênis com outro aluno da escola. Eles revezavam os tênis, deixando-os dentro ou atrás dos colchonetes quando terminava a vez de cada um. Nesta ocasião, Kendrick estava sozinho no ginásio enquanto tentava pegar os tênis. Ele entrou no colchonete de ginástica de cabeça primeiro, esticando um braço para baixo. Logo, ele ficou preso e, em suas tentativas de se soltar, acabou escorregando ainda mais para dentro do colchonete até que seu corpo inteiro estivesse lá dentro. Como ele estava sozinho no ginásio e já era quase o final do dia, qualquer pedido de ajuda passou despercebido. Preso em um espaço tão apertado, ele não conseguia se mexer para sair, nem conseguia tombar o colchonete. Ele estava preso em uma posição em que respirar estava ficando cada vez mais difícil. Algum tempo depois do fim do dia escolar, Kendrick Johnson sofreu os efeitos da asfixia postural e faleceu. Esse acidente bizarro e trágico foi um choque imenso para a família dele e para toda a comunidade escolar. Por muitos anos, a família dele continuou convencida de que ele não poderia ter morrido por acidente e que ele deve ter sido assassinado. Eles justificaram a ideia dizendo que o rosto e o pescoço dele estavam inchados, como se tivesse sido agredido. Porém, uma perícia mostrou que o inchaço foi causado pelo acúmulo de sangue na cabeça de Kendrick, resultado de sua posição de cabeça para baixo no colchonete. A família de Kendrick acusou 2 irmãos que, anos antes, haviam discutido com Kendrick de terem cometido o assassinato dele. Ambos provaram que estavam em outro lugar no dia da morte de Kendrick. Apesar de várias decisões confirmarem que a morte de Kendrick foi um acidente trágico, sua família continuou a lutar para que os responsáveis fossem levados à justiça. Sua morte estranha, resultado de um acidente único, bizarro e horrível, é algo quase impossível de aceitar para aqueles que o conheciam melhor. No dia 23 de setembro de 2017, a policial aposentada Elizabeth Isherwood chegou a um parque de férias no país de Gales para uma semana de descanso. Ela e seu ex-marido eram proprietários de uma casa de férias compartilhada no parque há muitos anos, mas recentemente haviam acertado a venda do imóvel. Última visita antes de abrir mão da propriedade. Normalmente, ela iria ao parque com a família ou amigos, mas, dessa vez, ninguém estava disponível. Então, ela decidiu ir sozinha. Ao chegar, ela deixou sua mala na casa e foi nadar. Ela voltou e se preparou para dormir, decidindo que terminaria de desfazer as malas para sua estadia pela manhã. Durante a noite, Elizabeth levantou para ir ao banheiro. Voltando para a cama, ela se desorientou por um momento. Estava escuro, e era tarde, e era a primeira noite dela na vila, o que significava que ela ainda não tinha tido a chance de se acostumar com a disposição do lugar. Ela entrou por engano em um armário de rouparia. É provável que ela tenha percebido o erro imediatamente e se virou para sair, mas antes que pudesse fazer isso, a porta se fechou e trancou atrás dela. Deveria ter sido simples sair dali, mas também aconteceu que a maçaneta do lado de dentro da porta estava faltando e não havia como abri-la por dentro.
Sua situação pode ter parecido trivial a princípio. Ela gritou por socorro e bateu nas paredes, mas a vila mais próxima ficava tão distante que ninguém podia ouvi-la. Minutos se passaram, depois horas. Logo ficou claro que ela estava realmente presa. Como ninguém esperava que ela voltasse por quase uma semana, ela tentou desesperadamente achar uma saída sozinha. Como ex-policial, Elizabeth era atlética e cheia de recursos. Ela tirou as prateleiras da parede e tentou arrombar a porta com elas. Quando isso não funcionava, ela virou-se para a parede de gesso no fundo do armário aquecido e começou a abrir caminho através dela. No escuro do armário, ela encontrou um cano de cobre e o arrancou da parede, pretendendo usá-lo como uma ferramenta para abrir caminho para fora do armário. No entanto, assim que o cano foi quebrado, água fria começou a jorrar dentro do armário. Em um espaço tão confinado, não havia como evitar isso. Elizabeth, que não estava vestida quando entrou no armário, logo ficou encharcada com a água gelada. Mesmo assim, ela continuou a cavar no fundo do armário, avançando aos poucos pelo reboco e pelas ripas de madeira. Ela continuou lutando até que, após várias horas, a hipotermia a dominou e ela faleceu. O corpo foi encontrado uma semana depois, quando um funcionário da manutenção do parque investigou o vazamento causado por Elizabeth ao remover o cano de cobre. A polícia foi chamada e, após examinar a cena, conseguiu reconstruir a provável sequência dos acontecimentos. Eles também notaram que Elizabeth, de forma bastante incrível, conseguiu abrir caminho até atravessar a parede traseira do armário. Porém, o local onde ela quebrou estava coberto por uma grande pintura, então talvez não tenha percebido o quão perto de escapar chegou. Todas essas três histórias destacam como é fácil ficar preso em um ambiente que pode ser considerado normal e cotidiano. Estar com frio ou de cabeça para baixo já basta para que ficar preso, mesmo de uma forma que normalmente seria trivial, possa, em algumas circunstâncias, ser fatal.